Bom, falávamos então que o futuro no indicativo vai ter duas modalidades. O futuro do presente, que é a forma mais comum, corriqueira, que todo mundo conhece, e o futuro do pretérito, que é a ovelha negra da família, como eu falei. Mas por que ovelha negra da família, professora? Por quê? Porque nós estamos num modo, o indicativo, que é o modo que traz certeza, que traz fato, que traz essa ideia de que não permite nenhum tipo de fraquejar, que não permite nenhum tipo de moleza, assim. Vamos pensar dessa maneira. E o futuro do pretérito, ele vai trazer uma ideia hipotética, uma ideia de possibilidade. Professora, se ele vai trazer uma ideia de possibilidade, então ele tinha que estar lá no subjuntivo, né? Ele teria. Mas ele não está. Por qual razão? Porque Deus quis. Ele não está. Ele está aqui no indicativo. Mas eu vou te explicar por que ele está aqui. Presta atenção na terminação. Abra aqui, vamos lá. Então, nós temos o futuro do pretérito. Por que do pretérito? Porque ele vai estar amarrado a uma situação do pretérito. Já vou falar sobre o valor semântico. Eu levantaria, eu beberia, eu cairia. Tu levantarias, tu beberias, tu cairias. Percebeu? Consegue entender aqui, ver comigo que existe uma ideia hipotética, né? Grave que esse termo ele traz terminação iria, olha lá, iria. Para reconhecer esse tempo verbal, uma dica é pensar: se eu pudesse, tá vendo? Então você usa se eu pudesse. Se eu pudesse, e nessa lacuna, você vai inserir os verbos. Se eu pudesse, eu levantaria. Se eu pudesse, eu beberia. Se eu pudesse, eu cairia. Se eu pudesse, eu viajaria. Percebeu? Se ele pudesse, ele estudaria. Se nós pudéssemos, nós cantaríamos. Tá vendo que tá sempre esse iria? Eu iria, ele iria, nós iríamos. Tá? Então tem sempre o iria nas construções. Não é ria, é iria. Então se eu pudesse, eu falaria. Se eu pudesse, eu descobriria. Se nós pudéssemos, nós cantaríamos. Se eles pudessem, eles falariam. Então a gente vai ter o que nessa construção? Por que que apresenta essa ideia de futuro do pretérito? Porque está amarrado a uma ideia de pretérito. Qual que é a ideia de pretérito aqui, gente? A ideia de pretérito está aqui, no nosso bizu, no pudesse, que é o pretérito do indicativo, né? Que a gente já vai falar. Se eu pudesse, eu falaria, por exemplo. Então, perceba qual que é o valor semântico. Vamos lá, por partes, né, Brasil? Qual que é o valor semântico aqui? Eu tenho uma ação no futuro de um passado. Ou seja, isso aqui, já aconteceu. Portanto, esse futuro aqui é sempre uma dúvida se aconteceria ou não. É sempre uma dúvida. É sempre algo incerto. Então, é uma ação, o futuro do pretérito é uma ação amarrada a um passado. Por isso que é futuro do pretérito. Pensa assim, o futuro do presente é uma ação na fala naquele momento certa para o futuro. Por isso que é futuro do presente. Agora, o futuro do pretérito é uma fala do futuro, só que
amarrada a uma ação que já foi, que já está para trás. E aí, se aquilo aconteceria ou não, é uma dúvida. Por exemplo, como a gente tem ali, né? Se eu pudesse, vou colocar um outro, vou até deixar aberto, colocar um outro exemplo. Se João estudasse mais, passaria no concurso. Se João estudasse mais, passaria no concurso. Você percebe que esse se João estudasse mais, já tem o meu estudasse, ó lá, que traz essa ideia de passado, de pretérito. Se João estudasse, ele passaria. Isso daqui, ó, é uma certeza que nós temos? Não. Isso aqui poderia ser o futuro? Isso aqui poderia ser o futuro desse estudasse? Poderia. Mas eu tenho como saber? Não tenho. Por isso que ele é duvidoso. Por isso que é o único tempo verbal que está no indicativo, mas que traz ideia hipotética. Por qual razão? Porque eu não sei. Sabe quando já passou a situação? A pior coisa que as pessoas dizem, a pior coisa é você se arrepender daquilo que você não fez. Por quê? Porque fica sempre na ideia do se. Nossa, se eu tivesse terminado, nossa, se eu tivesse estudado, nossa, se eu pudesse, que é amarrada a ideia de passado, mas o futuro vai ser sempre hipotético. Pode ser que, de fato, se você tivesse estudado mais, você teria passado mesmo. Pode ser que não, que mesmo estudando mais, você não teria passado, porque não era para ter passado. Mas percebe que a gente tem, duas saídas, assim, para esse futuro do pretérito? Nós temos dois caminhos, nós temos duas possibilidades. Por quê? Porque é um fato no passado. Então, a ideia se teria dado certo ou não é hipotética, a gente não tem como saber. Por isso que é futuro do pretérito. Por isso que traz uma ideia de dúvida, mesmo estando no indicativo. Por quê? Porque o pretérito no qual ele se amarra é o do subjuntivo. Não é o pretérito lá do indicativo. Não, o pretérito do indicativo em todos eles, né? A gente sabe que é uma ação passada. Acabou, ok, consumada, beleza. Agora, o pretérito do subjuntivo, ele é hipotético também. Então, eu não tenho um futuro amarrado numa ideia certa, eu tenho um futuro amarrado numa ideia hipotética. Por isso que é futuro do pretérito e por isso que ele traz essa sensação, essa ideia de possibilidade, que é justamente por essa característica é que a gente diz que ele é a ovelha negra do indicativo, né? Todo mundo dando ideia de certeza, só você com ideia de incerteza, nojento? Só você? Mãe, eu quis ser diferente. Transverbo. Ele é... Ai, Jesus. Ele é transindicativo. Eu acho que... Ou não, ele é transsubjuntivo. Eu acho que é isso, né? É um verbo é um verbo subjuntivo num corpo de um indicativo. É exatamente. Descobri. Vou mudar essa gramática. Ele é transsubjuntivo. Exatamente, isso daí. Ai, o que a gente faz, né? Acho que eu vou tomar um chimarrão aqui. Meu chimarrão tá aqui do meu lado, né? Só não tá aparecendo aí. Mas meu chimarrão tá aqui do meu lado. Porque ele ainda tá com os negocinhos de Natal e já não é mais Natal. E aí, ele ainda tá com os negócios de Natal. Então, se ele aparecer com os negócios de Natal, não é pro lado pessoal, não, tá? É só por causa do enfeite. Eu vou até mostrar pra você, ó. É só por causa do enfeite. A minha erva é roxa, mas na verdade ela é verde, né? Ó, é só porque é os enfeites que eu tenho, senão eu vou usar só depois, né? Acabou. Beleza. Fechamos aqui o primeiro modo, o indicativo. Fechamos aqui o indicativo. Agora, temos mais, né? Você vai pensar assim, tá, caraca, quer dizer, ó, a gente fechou 6 tempos verbais, professora. Quer dizer que, tem muito mais tempos agora para o subjuntivo? Não, agora a vida fica leve. Subjuntivo só vai apresentar, e gostou da camiseta também? Subjuntivo ele só vai apresentar
uma forma para o pretérito, uma forma para o presente, uma forma para o futuro e fecha a conta e passa a régua e é isso aí mesmo, né? Então, faz uma retomada aqui comigo. Hoje, você vai utilizar os bizus, certo? Hoje eu falo. Ontem eu falei. Antigamente eu falava. Aí temos o falara, que a terminação em irá que não tem nenhuma palavrinha, né? O falara. Amanhã eu falarei. E se eu pudesse, eu falaria, tá? Então, são esses os 6 tempos verbais do nosso indicativo. O único que não tem palavrinha que acompanha é o urá, que é o mais que perfeito, né? O resto tem tudo. Hoje, ontem, antigamente, rá, amanhã e o se eu pudesse. Guarde esses termos. E lógico, né, o valor semântico aqui dessas estruturas para você conseguir realizar a prova. Fechou? Bom, vamos seguir aqui, ó, falar sobre o nosso próximo tempo e próximo modo, que é o presente do subjuntivo. Aqui a gente vai ter uns bizus também. Deixa eu abrir para você, ó. Pera aí. Opa. É as tecnologias. Vamos lá. Então, ó, caneta vermelha, presente do subjuntivo. Então, o subjuntivo você já sabe que é aquele da hipótese. Mesma coisa. Levantar, beber e cair, ó. Que eu levante, que eu beba, que eu caia. Que tu levantes, que tu bebas, que tu caias. Que ele levante, que ele beba, que ele caia. Você percebeu que, diferente do que nós tivemos ali, nessas estruturas, eu tenho a presença da palavra que. Olha só. Tem um que aqui que acompanha a nossa conjugação. Todos eles, olha lá. Por qual razão? Esse é o bizu do subjuntivo. O subjuntivo a gente conjuga sempre fazendo uso de um conectivo. Fazendo uso aí de um conectivo, de uma conjunção, certo? Olha lá, suas terminações são a e. E para reconhecer esse tempo, pense, Maria quer que eu fale. Eu nem preciso colocar esse Maria quer. Eu só utilizo como bizu o que? Que eu fale, que ele fale, que eles falem, certo? Ó, aí a gente consegue perceber esse presente do subjuntivo, ó. Que eu faça, que eu fale, que eu caia, que eu suba, que eu beba, que ele encontre, que nós façamos, que eles queiram. Então, quando eu uso o que no presente do subjuntivo, automaticamente eu conjugo o verbo no presente do subjuntivo. Então, fica o caso aqui, ó, do nosso que. Tá? Então, é a palavra... Que palavrinha? Lá a gente destacou algumas no indicativo. Agora, no subjuntivo, a gente vai destacar outros termos, que são esses conectivos. Então, o presente, você usa o que. E é comum, se você olhar na construção, na estrutura da oração, você vai encontrar esse conectivo. Pensa comigo, eu tenho verbos aqui que trazem essa ideia de dúvida, de incerteza, uma ideia hipotética, não é isso? Essa ideia hipotética. Ok, onde eu vou ter essa ideia hipotética? Em orações que trazem o sentido hipotético, as condicionais, por exemplo. Então, as concessivas, por exemplo. Então, nós temos nesse tipo de oração estruturas que fazem uso do verbo no subjuntivo, porque a ideia de hipótese de incerteza faz parte também da essência desses termos, dessas orações. Então, é comum que a gente encontre nesse tipo de texto. Então, se você bater o olho, às vezes, assim, fazendo a leitura, você encontra o que, você encontra o se, você encontra um quando, e aí você, opa, estamos diante de um subjuntivo, não é? Que é a ideia que a gente tem. Então, aqui, a gente não tem valor semântico, diferente do que a gente teve ali no indicativo, tanto que eu já vou passar para o próximo tempo verbal. Mas por qual razão, professora? Eu não tenho que ter essa ideia que é uma ação que não dá... Não.
A gente só vai ter essa diferença semântica dos verbos quando nós temos, por exemplo, 3 formas de falar o pretérito no indicativo. Aí a gente tem uma diferença de sentido. Por que 3 formas? Porque cada uma dessas formas vai fazer uso de uma maneira diferente, né? Agora, no nosso subjuntivo, a gente não vai ter. A gente vai ter só uma forma para o presente, assim como tem no indicativo, mas tanto o pretérito quanto o futuro apresentarão só um formato. Então, qual que é o sentido? Qual que é o valor semântico? Subjuntivo é um presente hipotético, no pretérito perfeito é um pretérito hipotético e no futuro é um futuro hipotético. Acabou. Esse é o valor semântico dessas estruturas. Não tem mais coisa, a gente não precisa ficar, tipo, pirando o cabeção disso daqui. Não, presente do subjuntivo. Que eu fale, que ele fale, que nós falemos, que eles falem. Usa o que vai ficar claro. Beleza, vamos abrir aqui, volta. Vamos para o próximo. Ó, o pretérito no subjuntivo é chamado de imperfeito, tá? Então, é pretérito imperfeito do subjuntivo. E qual é a conjunção que a gente tem aqui agora que aparece, ó, o nosso conectivo? É o se, ó. Se. Todos eles, ó, acompanhados, tá vendo? Para conjugação, todos acompanhados. Se eu levantasse, se tu levantasses, se ele levantasse, se nós levantássemos, se vós levantasse, se eles levantassem, se eu bebesse, tá? Você tá percebendo aqui, ó, que eu tenho uma construção muito comum para todas as conjugações aqui dos verbos, né? Deixa eu abrir aqui. Você consegue perceber que há uma conjugação comum na construção da desinência. Qual é essa construção comum? É o SSE. Então, os verbos com essa desinência, com essa terminação SSE, são esses verbos do pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, ó, como que eu vou perceber? Primeiro, vou fazer uso do se, que é a nossa conjunção aqui. Se, coloco sempre um se antes de conjugar. Se eu falasse, se eu perguntasse, se eu escondesse, se eu dissesse, se eu, sei lá, se eu lesse. Então, percebe, eu tenho sempre um se e um SSE para essa construção, sempre. Mas só toma cuidado, porque não é todo verbo que termina com SSE que vai ser subjuntivo. Por exemplo, eu disse a verdade. Olha lá. Eu disse a verdade. Ah, SSE é subjuntivo. Não. Eu disse. Eu tenho aqui pretérito perfeito. O do indicativo. Se fosse o nosso subjuntivo, o verbo dizer seria dissesse. É assim, ó. Se eu dissesse. Tá vendo? O disse, ele não carrega nem a conjunção. Então, não pode ser o nosso verbo no subjuntivo, tá? Então, por isso que eu tô chamando sua atenção, porque o disse termina com SSE e aí o cara vai achar que tá no subjuntivo. Não. Lembra, eu preciso das duas coisas. Eu preciso daquela conjunção se e eu preciso do verbo no SSE, tá? Então, aquele se é aquele nosso se condicional. Se eu servisse, se eu falasse, se eu encontrasse, se nós encontrássemos, então a ideia é sempre hipotética, né? Se eu levantasse, se eu dissesse, se eu falasse aquilo que eu penso, vocês sairiam daqui correndo, por exemplo, né? Então nós temos um que para o presente e temos um se para o pretérito aqui. Teremos alguma coisa, professora, para o futuro, mas é óbvio que nós teremos para o futuro também, certo? Só temos, lembre-se, nós só temos a nossa ideia de presente, de pretérito imperfeito e agora de futuro. Olha lá, volta para cá, vamos abrir a câmera aqui para vocês, a tela, né? Para vocês. Futuro do subjuntivo,
Qual que é o conectivo que a gente tem aqui, ó? O quando. Quando. Ó, acompanhando todas as estruturas. Então, como é que fica? Ó, quando eu levantar, quando tu levantares, quando ele levantar, quando nós levantarmos, quando eu beber, quando eu cair. Você só tem que tomar cuidado com o que aqui, Brasil. Eu destaquei para você. O levantar, o beber e o cair ali, tanto para a primeira, vou até destacar, ó, tanto para o eu quanto para o ele, parecem ser verbos no infinitivo, aquele impessoal, sabe? Falar, beber, dormir, verbos no infinitivo, que não tem pessoa. Mas neste caso, nós temos sim uma pessoa. O verbo aqui no infinitivo, o verbo aqui no futuro do subjuntivo, ele apresenta uma construção igual à do infinitivo. Por isso que quando o cara olha, pensa assim, não tem sujeito. Porque tá ali, ó, cair, beber, levantar, é verbo no infinitivo. Mas não, nós estamos diante de um verbo que tem pessoa, que é verbo conjugado, é um infinitivo pessoal aqui, e não impessoal. Ele está aqui conjugado, ele é futuro do subjuntivo. Então não confunda, o infinitivo é uma outra coisa, uma outra história. Aqui a gente está diante de um verbo que tem um sujeito, tá ali, ó, eu. Quando eu levantar, quando ele levantar, quando eu beber, quando ele beber, quando eu cair, quando ele cair. Só a confusão aparece só quando nós estamos diante dessa primeira e dessa terceira pessoa. Por quê? Porque diante das outras pessoas tá tudo flexionado, aí o cara não tem dúvida. Tipo, não, beleza, tá conjugado ali, ó, tá flexionado, quer dizer que tá concordando com alguém, com alguma pessoa específica, não é esse verbo no infinitivo. Correr faz bem à saúde, né? Dormir repõe as energias, pode ser, né? Então nessa construção aí eu tenho o infinitivo, mas não é o caso, senão o cara olha só a desinência, meu avatar tá bem em cima aqui, né, da desinência. Senão o cara olha só a desinência desses dois aqui, por exemplo, ó, da primeira e da terceira pessoa, e acha que é um infinitivo rasgado, assim, tipo, infinitivo isso aí. Não, a gente está diante do futuro do subjuntivo. Veja que eu tenho até o conectivo quando antes. Quando eu cair, quando ele cair, quando eu falar, quando ele falar, quando eu escrever, quando ele escrever, quando eu perguntar, quando ele perguntar. Então, nós temos um quando, não se esqueça. Qual que é o termo aqui, ó? O nosso quando, ok? Às vezes podemos ter outras conjunções, tá? Eu tô colocando aqui as mais comuns, para que você substitua e saiba na hora da substituição que você está diante da construção correta, ok? Então, veja, subjuntivo nós temos o presente, o que... Meu Deus, olha esse escarpio. O se no pretérito imperfeito e o quando no futuro do subjuntivo. Então, temos esses três modos, três tempos verbais para esse modo verbal, que traz a ideia hipotética da dúvida, da incerteza, da possibilidade, certo? Ok. Acabou? Não, lembra que eu falei que a gente tem o modo da certeza, o modo da incerteza e o modo da ordem, do conselho, do pedido, do mandamento, do... Vai lá, filho, né? Qual é esse? É o nosso imperativo. Só que o imperativo, venha comigo. Bom, quando a gente dá uma ordem para alguém, essa ordem que nós damos para esse alguém é uma ordem ali, ó, naquele momento. Ninguém dá uma ordem no passado, porque já passou. Ninguém dá uma ordem no futuro, porque ainda nem chegou. A ordem, ela é no presente. Então, o imperativo, ele não vai se dividir nesses tempos. A gente já tem ali subentendido que ele acontece no momento presente, no momento da fala, ok? Só que nós temos duas formas de fazer um pedido, de dar um conselho, de dar uma ordem. Afirmando alguma coisa
ou negando essa coisa. Então eu posso dizer faça, ou eu posso dizer não faças. Então eu posso ter as duas maneiras. A diferença entre um e outro tá na conjugação, mas também está no uso deste não, dessa negação junto da construção. Então, ó, primeira situação. Eu vou ter o imperativo chamado de afirmativo, tá? Então, imperativo afirmativo. Coloquei os mesmos verbos, levantar, beber e cair. Sorá, mas já começa com o tu, ó. Segunda, aí terceira. Aí primeira do plural, segunda do plural e terceira do plural. Cadê o eu, Sorá? Cadê o eu? Onde que tá o eu? Sabe o que a gramática diz? Que é impossível, que é impossível você dar uma ordem para você mesmo, dar um conselho para você mesmo. Eu sei que às vezes você se olha no espelho, vai lá e fala, vai lá, acredito em você, Brasil, vamos. Eu sei que às vezes a gente fala, né, tá deitado, toca o despertador, você desliga, fala, levanta, vagabundo, levanta, vai estudar, e aí você vai... vai. Né? Então você às vezes consegue dar uma ordem, mas vamos pensar na formalidade. Não dá, porque eu não posso dar ordem e ocupar o lugar de quem recebe a ordem. Não posso ocupar o mesmo espaço no tempo, não dá. Então, o nosso imperativo, ele excluiu a primeira pessoa do singular. Ele começa do tu. Sempre assim. Levanta tu, bebe tu, cai tu. Levante pro ele, né? Levante, beba, caia. Levantemos, bebamos, caiamos. Levantai, beber e cair. Levantem, bebam, caiam. Vendo? Então eu tenho aqui só para 5 possibilidades. O primeiro ali, a primeira pessoa do singular eu não tenho. Então é um comando. Levanta tu, levanta ele. Levante ele, perdão. Levanta tu, levante ele. Levantemos nós. Então, um comando, uma afirmação. Agora, a diferença para a negação, ó, o negativo, primeiro que a gente tem ali, deixa eu abrir aqui, o uso do não, né? Abre aqui, ó. A gente tem o uso do não. Começa por aí. Opa, marca texto. Não, não, não. Tá vendo? Não, não. Em todos, porque a negativa vai trazer o uso deste não. Não levantes tu, não levante ele. Ó a diferença aqui, ó. Levanta, levantes. Tá vendo? Então, a gente tem uma diferença nesse tu. Levanta, por exemplo, beba, não bebes tu. Não beba tu, não bebes tu. Cantar, falar, vamos ver. Não, melhor. Canta tu, não cantes tu. Tá vendo? A gente vai ter uma diferença aí para essa primeira não, né? Para essa segunda pessoa do afirmativo para o negativo, tá? Professora, a banca vai cobrar muito isso daqui? Tipo, esse imperativo, ele vai aparecer com frequência? Não, tá? O imperativo, ele não cai muito, as bancas nem gostam muito dele. Mas, vez ou outra, ele aparece, pensando justamente neste comando. Textos, por exemplo, que fazem uso, o gênero que faz uso do imperativo. Quando nós temos um manual, um guia, uma propaganda ou alguma campanha publicitária para a saúde, por exemplo, beba muita água, volta para cá, ó. Beba, tá vendo? Ó? Beba muita água durante o verão. Deixe a caixa d'água tapada por causa da dengue. Verifique se os faróis estão ligados ao entrar na rodovia. Então a gente tem o quê? A gente tem algumas campanhas publicitárias, por exemplo, que fazem uso desse verbo no imperativo e elas podem algumas vezes ser aí objeto de investigação da banca. A gente teve uma prova do Sebrasp que ela trouxe uma campanha publicitária com estes verbos no imperativo e a pergunta era justamente essa: todos os verbos na campanha fazem parte
do mesmo modo verbal. Aí você foi olhar, opa, tá tudo no imperativo, tá tudo trazendo essa ideia de ordem. É verdade. Então a gente tem alguns gêneros que fazem uso desse tipo de modo verbal, mas isso é característica do gênero. Claro que é legal que nós saibamos para poder entender melhor que, por exemplo, uma narrativa, isso está ligado a gênero, uma narrativa, quando a gente conta uma história, é comum que nós usemos a construção do pretérito imperfeito. Era uma vez uma menina que falava com os animais. Ela dizia, tá vendo? Então a gente tem o uso de um tempo, de um modo específico. Os gêneros, eles são assim. Existem algumas estruturas verbais que são mais coerentes com determinadas formas de escrita, que é o que nós temos. Mas não acabou. A gente vai falar, sabe sobre o que agora? Sobre formas nominais dos verbos. Tem forma nominal? Pra gente entender tempo composto, tem que falar de forma nominal. E ó, não sai daí, porque tem exercício também, hein? Tem exercício pra gente fazer. Dá uma segurada, vai na nossa vinheta e a gente já volta, Brasil.